Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você. Hoje vamos falar um pouco sobre o Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. E lendo todo este capítulo, decidi então fazer uma reflexão sobre uma parábola. Só lembrando que parábola é uma ilustração que Jesus contou, por diversas vezes, inclusive, para trazer a verdade espiritual ou moral. No caso desta parábola, qual é a verdade? Diz que Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Está no versículo 9. O que Jesus tem a dizer sobre isso? Sobre aqueles que se consideram, têm autoestima a si mesmos e desprezam os outros. Então esta é a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu eram considerados os religiosos mais devotos da sociedade judaica, enquanto os publicanos eram aquelas pessoas mais desprezadas pela comunidade judaica, inclusive considerados traidores, porque eram cobradores de impostos. Para os fariseus, um publicano era uma pessoa que não merecia que ninguém andasse com ele, não era exemplo para ninguém. Os fariseus tinham esse entendimento acerca dos publicanos e achavam que os publicanos não mereciam nenhum tipo de honra. E Jesus, ao contar a história, então fala sobre a oração do fariseu. Os dois foram no templo para orar, e o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Observe também que para o ouvinte ali da época, Jesus contando essa história, não havia nada de errado nisso. Inclusive os fariseus sempre oravam a si mesmos, ou seja, agradecendo a Deus por ser uma pessoa justa, ao invés de atribuir, esta gratidão e essa justiça ao próprio Deus. Eles oravam agradecendo: olha, eu sou justo, eu sou uma boa pessoa, graças te dou porque não sou como os demais homens. Então veja que para o ouvinte daquela época, o fariseu demonstrar gratidão a Deus pela própria piedade, como diz aqui o versículo, orando em pé de si para si mesmo, não tinha nenhum problema, era extremamente normal um fariseu fazer isso. E então ele continua dizendo: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Os religiosos, inclusive os fariseus daquela época, de fato jejuavam 2 vezes por semana, na segunda e na quinta-feira, e muitas das vezes até não só com a comida, mas também com a água. Eles ficavam até sem beber 1 ou 2 dias, como um jejum mais assim sacrificial que eles podiam fazer, apesar que não era recomendado, uma vez que o jejum não é para oferecer sacrifício. Jesus deixa claro isso. O jejum é para ter mais intimidade, mais proximidade, mais reconhecimento da nossa dependência de Deus. Mas então, o fariseu também orando sobre o jejum e sobre dar o dízimo plenamente de acordo com a lei. Então, ele se orgulhou disso aqui. O publicano, diz aqui o texto, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. E aí então que vem o que assustou provavelmente ali os ouvintes da época, é que Jesus disse que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. E aí então olha o que Jesus tem a dizer: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Algo totalmente novo que Jesus está dizendo para
os seus ouvintes da época. Jesus condenou a atitude dos fariseus, por quê? Os fariseus, eles cobravam que os outros fizessem alguma coisa daquilo que eles estavam ensinando, mas eles mesmos não faziam. Isso é ser um fariseu. Então, quando alguém pregar, entregar uma mensagem e dizer, você tem que fazer isso, você não está fazendo isso, é correto você olhar para a vida dela e dizer, você também está fazendo isso? Porque nós precisamos fazer isso juntos. Quando a pessoa só cobra e só aponta o que deve ser feito, mas ela mesma não faz nada, é um fariseu. É exatamente o que Jesus condenou nesse grupo de judeus que eram respeitados ali na época, mas Jesus condenou a atitude deles porque eles eram bons em dar lição de moral nos outros, mas eles mesmos não faziam. É tanto que Jesus diz, olha, façam o que eles dizem, mas não fazem o que eles fazem, porque o que eles dizem, eles estão dizendo corretamente, mas eles não fazem nada daquilo que eles pregam, daquilo que eles ensinam, da mensagem que eles estão entregando. Então, o que Deus tem a dizer sobre alguns que confiam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros? Jesus está dizendo, não seja um fariseu, não se considere justo, não despreze os outros, reconheça que é um pecador, que é falho, se achegue a Deus com o coração quebrantado e Ele vai te abençoar, Ele vai te perdoar, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Inclusive tem alguns que têm um entendimento errado desse versículo, e dizem, quem é humilhado será exaltado. Não, é quem se humilha. Não, você não precisa esperar que os outros te humilhem. Você deve se humilhar. Quem se humilha será exaltado. Então, que nós possamos nos humilhar a nós mesmos e não nos encher de nós mesmos. Possamos nos esvaziar, reconhecendo a nossa dependência, a nossa necessidade e o quanto somos pequenos e falhos e o quanto precisamos da graça e da misericórdia de Deus na nossa vida. É isso, um abraço a todos, Deus abençoe, fiquem na paz e até a próxima.